Olá, queridos e amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família. Um prazer estar com você novamente. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 5 da revista Avaliando Minha Vida. E essa lição foi feita pelo pastor Hernandes Dias Lopes. Estou aqui com o nosso querido e amado irmão, Natanael Felipe. Julinho, Graça e paz. Graça e paz, graça e paz a você que está em casa. E é sempre bom quando a gente se encontra aqui no canal Palavra de Fé, né? Verdade. Para falar um pouco da palavra do Senhor, né? E como você vê hoje, né, um cenário um pouco diferente, porque nós estamos no salão da igreja aqui, né? Tá bonito, hein? Tá bonito, tá bonito. E vamos ver o que Deus tem para nos dizer através da sua palavra, né? Um crente a reboque. Um crente a reboque. Texto básico é Gênesis 19, versículos 1 a 38. Você pode ler aí na sua casa, que o nosso tempo é curto. E o objetivo da lição, fazer a diferença no mundo como cristão. Como cristão, nós precisamos fazer toda a diferença aí no mundo, aí fora, que se nós não fizermos a diferença, nós estamos nos amoldando como as pessoas do mundo, né? Verdade. O cristão precisa ser diferente, o cristão precisa fazer toda a diferença no mundo lá fora. As pessoas indiferentes ao Evangelho, que ainda não se decidiram aos pés do Senhor Jesus, tem que olhar em nós e ver: ali vai um homem de Deus, ali vai um homem que anda segundo os preceitos de Deus. Amém. E aqui na introdução, Natanael, diz assim: Ló é símbolo de um crente fraco, trôpego, mundano, que vive dando problemas e deixa de ser bênção. Não influencia, não tem autoridade para testemunhar, não produz frutos. É um crente a reboque. Eis o assunto que abordaremos neste estudo. É lamentável, né? Um crente a reboque é um crente que vive na dependência dos outros, né? Mas nós como cristãos, nós temos que ser um crente que vive na dependência do nosso Deus, né? Porque Ele nos dá as forças, Ele nos dá as condições, né, de avançar na propagação do Santo Evangelho. E nós não podemos viver em função dos outros, dependendo dos outros, né? Nós temos que olhar para aquilo que Deus quer de nós, né? E colocar a obra do Senhor para andar, né? Nunca devemos ficar na dependência dos outros, né? Viver a reboque. Não, nós precisamos mover com a força que Deus nos dá, né? E com bastante entusiasmo, com bastante alegria. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, né? Nós precisamos sempre estar pronto a fazer a obra que o Senhor nos entregou nas mãos. E é maravilhoso poder fazer a obra do Senhor, desenvolver a obra do Senhor. É muito importante e para nós, e é uma ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Nós precisamos desenvolver a obra do Senhor. Existem pessoas que precisam ser alcançadas e somos nós que temos esta responsabilidade. Não é Jesus não fez um pedido, não, Ele deu uma ordem, né? Ide e falai do meu nome, porque a salvação é só na minha pessoa. Não há um outro caminho para o céu a não ser na minha pessoa. Então nós precisamos deixar todo o nosso conforto, deixar muitas vezes os nossos lazeres, muitas vezes a nossa família, e precisamos falar de Jesus. O ponto 1, Natanael. Ponto 1. Um crente a reboque vive à sombra dos outros e não na presença de Deus. Isso é lamentável, né? Um crente que vive aí a reboque, vive na sombra dos outros. Nós não podemos fazer isso. Nós temos uma dependência total de Deus e precisamos viver na presença do Senhor. Precisamos pedir sempre que o Senhor esteja presente nas nossas vidas. Quando nós pedimos a presença do Senhor, Ele vai estar sempre pronto a nos atender, e vai dar as condições que nós tanto precisamos para desenvolver
a sua obra, que é uma obra muito maravilhosa. Sem dúvida. Ló é o retrato de um crente rebocado. Triste imagem do Ló moderno, por tanto tempo puxado e rebocado por um cônjuge fiel, por pais piedosos. Isso acontece nas nossas famílias. Às vezes tem aquele filho que você tem que trazer para a igreja, a reboque. Às vezes tem um cônjuge, às vezes tem algum amigo. Sempre tem alguém na mesma condição de Ló. Sempre tem aquele que não vem na casa do Senhor com alegria, né? Ele vem sempre a reboque. Para ele é um grande pesar vir na casa do Senhor, né? Mas nós precisamos entender que vir na casa do Senhor é um motivo de alegria, é um motivo de bênção, né? Nós somos abençoados na comunhão com Deus, na comunhão com os nossos irmãos, né? O escritor aos Hebreus falou que nós não devemos deixar a congregação como costume de alguns, né? Como crente no Senhor Jesus, nós precisamos estar na casa do Senhor e com alegria, nunca a reboque. Nós devemos sentir essa alegria no nosso coração de estar na casa do Senhor e na presença do Senhor. O ponto 2. Um crente a reboque vive mais apegado ao mundo, ou seja, às coisas materiais, do que interessado nas coisas de Deus, coisas espirituais. Isso é lamentável, um homem que se diz crente viver mais apegado com as coisas do mundo, mais com as coisas materiais. Isso é lamentável, né? Isso é lamentável. O homem, ele tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar, né? Porque é Deus que nos dá todas as coisas, é Deus que supra as nossas carências, né? As nossas limitações, né? A sabedoria que nós temos, ela vem do alto. Tem falta de sabedoria? Peça a Deus que a todos dá liberalmente, não lança em rosto, né? Então o crente, ele tem que pedir sabedoria a Deus e olhar para as coisas espirituais, porque as coisas materiais são coisas banais, são coisas passageiras, coisas de alegria momentânea, mas as coisas espirituais são coisas eternas, né? Coisas eternas, coisas que Deus nos prometeu, coisas que Deus nos prometeu para nós antes da fundação do mundo, né? E passará, e aí o próprio Deus mesmo fala, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ló perde o que cobiça e Deus dá a Abraão toda a terra que Ló cobiça. Olha que coisa séria. Ló caminha na direção de Sodoma, a cidade condenada, a cidade da perdição, a cidade dos prazeres. Ló vai para a cidade iníqua, para a cidade da perversidade mais gritante. Porque ele foi armando tendas, né, até chegar lá, mas você veja bem, o que eu vejo aí que é o despreendimento de Abraão, a vida de Abraão. Abraão, ele abriu mão de tudo aquilo que é material, ele deu a opção de escolha para o seu sobrinho. Se você for pela esquerda, eu vou pela direita, se você for pela direita, eu vou pela esquerda. O que eu quero, o que eu preciso é Deus na minha vida. Contanto que Deus indo comigo, para mim não importa o local, eu quero é a presença de Deus. Ló ficou olhando para as coisas materiais, né? O sucesso, a fama, a riqueza, todas essas coisas, ele cobiçou isso. Ele cobiçou essas coisas, né? E essas coisas, muitas vezes, ela traz tragédias nas nossas vidas, né? Nós devemos pedir ao Senhor que nos dê o sustento, o necessário, né? Mas Ló, ele foi bastante egoísta, né? Ele olhou para aquelas campinas tão bonitas, né? E desejou grandes coisas, né? Mas eu não preciso de grandes coisas. Eu preciso é da presença de Deus na minha vida. E Abraão tinha Deus presente na sua vida. E nós vemos o triste fim do seu sobrinho Ló. Por quê? Pelos apegos das coisas materiais. Nós nunca devemos nos apegar às coisas materiais, meus irmãos. Coisas materiais são coisas que ficam, são coisas passageiras. Nós precisamos ter um apego sincero, um apego de coração com as coisas espirituais, aquelas coisas que Deus nos oferece, né? Nós precisamos desfrutá-la, nós devemos ter a alegria de desfrutar daquilo que Deus tem reservado para nós. Verdade. Ló torna-se juiz da cidade, mas não influencia a cidade.
Poderíamos pensar, que bênção, Ló está prosperando, olha que coisa maravilhosa, ele exerce uma função de prestígio, mas tem um porém, ele não influencia, não testemunha, não faz a diferença. Será que não é o que está acontecendo no meio evangélico hoje? Realmente. Porque cresce o número de evangélicos no Brasil a cada ano. Cresce o número de evangélicos, mas o verdadeiro evangelho, não o evangelho da Bíblia, o evangelho que é Jesus Cristo, um evangelho falso, um evangelho enganoso, um evangelho que fala que se você aceitar o Senhor Jesus, você nunca mais vai ter problema, você não vai ter dificuldade, né? Mas o verdadeiro evangelho não promete isso, promete a salvação, a vida eterna, né? Mas se você aceitar o Senhor Jesus, você vai continuar tendo problemas, você vai continuar tendo dificuldade. Uma coisa você tem certeza, é que Jesus prometeu estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você vai ter problema, mas você vai ter a presença de Deus ali na sua vida, dando as forças para você superar todos os problemas que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Vamos para o ponto 3. Ponto 3. O crente a reboque interessa-se mais pela prosperidade na família do que pela salvação da família. Isso é lamentável, né? Verdade. Isso é lamentável. Interessar mais pelos bens materiais, uma coisa que hoje existe, amanhã não existe mais, né? Nós estamos cansados de ver pessoas que tinham grandes posses, né? Eu posso falar com propriedade, até mesmo de familiares meus que tinham grandes posses e hoje não tem mais, né? Mas a salvação não, a salvação é uma coisa garantida, uma coisa real. Uma vez salvo para sempre, né? E é interessante notar aqui também, Natanael, que ele casa-se com uma mulher que amava mais as coisas do mundo do que a Deus. Ela não era convertida, outro erro aí, né? Ló não buscou a vontade de Deus para se casar, porque o coração da mulher dele estava arraigado em Sodoma, com todo aquele glamour, com todos aqueles prazeres, com tudo aquilo que essa cidade perdida oferecia. Aí vemos vários pontos negativos, né? Já casa com uma mulher que não lhe ajudava em nada, né? Não tinha uma base na sua casa, né? Não tinha uma auxiliadora na sua casa, e vai para uma cidade totalmente perversa, onde a corrupção, onde a imoralidade imperava ali, né? Um homem que ele procurou, foi aquilo que ele pediu. Aquilo que você pede a Deus, você pode receber. Você pede coisas boas, você vai receber coisas boas. Mas se você pede coisas mal, Deus pode atender o seu pedido e você acaba numa ruína como acabou Ló. Olha que interessante. Ele não ministrou a sua esposa. Ele não ora. Ele não fala de Deus para a família. Realmente, também ele era um homem muito faltoso nesse sentido e nessa área, né? Ele tinha como base um grande homem de Deus, que era o seu tio, né? Ele podia olhar, pensar, analisar a sua vida. Oh, meu tio é um homem crente, é um homem de Deus, né? Eu quero viver uma vida de santidade. Não, mas ele não fez, ele seguiu o caminho oposto. Ele preferiu andar na contramão. E andar na contramão é sempre perigoso. Não é bom o homem andar na contramão. Nós precisamos procurar sempre andar nos caminhos retos, nos caminhos do Senhor. O ponto 4, um crente a reboque é ágil para ir à cidade do pecado, mas lerdo para sair dela. Com certeza, nós para cairmos no pecado ele é fácil, mas é muito fácil, né? E pecado é uma coisa que o mundo nos oferece a todos os instantes. Basta você sair em qualquer esquina, você tem oferta daquilo que é pecado, né? Depois que você cai no pecado, fica difícil para você se libertar daquela situação, somente pela graça do nosso grande e soberano Deus.
Então você precisa tomar muito cuidado com a sua vida, procurar desviar dos caminhos de Deus. Nós temos um exemplo que aqui na Bíblia, falando de Jó, que Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus, e que ele se desviava. Ele se desviava do mal, né? Ele se desviava do mal, né? Nós precisamos desviar também daquilo que é mal. O mal está aí à nossa volta, na rua. Saiu na rua, existe males de todas as espécies. Mas nós, como crente, como servo no Senhor Jesus, nós precisamos desviar daquilo que é mal. Ló caminha na direção da cidade do pecado. Ele não consegue ler as placas de perigo na estrada. Ele avança todos os sinais vermelhos. Rapaz. Moral da história: avançou o sinal vermelho, pode acontecer uma grande catástrofe, né? Foi o que aconteceu com ele, né? E você fica cego, né? Fica cego, você fica totalmente cego. Cegueira espiritual. Uma cegueira espiritual. O homem passa a enxergar o pecado como uma coisa bonitinha, né? O pecado pode ser bonitinho, mas o caminho dele é caminho de morte, é caminho de destruição, né? Por isso nós devemos deixar o pecado do lado, olhar para Jesus, olhar para o autor da vida, olhar para aquele que nos leva a Deus, aquele que é pelo único elo, pelo único caminho, pela única via que leva até o Pai. E ele é solenemente avisado por Deus. Deus o avisou. O que aconteceu? Ele ficou preso em Sodoma com toda a família, os bens saqueados, e ele é rebocado de Sodoma pelos próprios inimigos. Então ali ele deveria ter entendido que Sodoma não era um lugar para ele viver com a família. Ele não era inocente, né? Ele não caiu na inocência, ele caiu consciente. Ele sabia que os caminhos do Senhor eram muito melhor, mas ele ficou olhando para o pecado, olhando para as coisas do mundo. E muitas vezes, quando nós olhamos para as coisas do mundo, nós vamos nos afundando de uma forma lentamente e depois acaba ficando numa situação difícil de sair, porque nós vamos afundando e chega a um ponto que só pela misericórdia do nosso Deus para que nós possamos sair dessa situação. Aqui diz assim: Ló saiu de Sodoma na última hora, foi salvo com cheiro de fumaça. Pois é, saiu na última hora, né? Mas nós nunca devemos esperar a última hora, porque nós não sabemos qual será a nossa última hora, né? Nós estamos aqui agora gravando esse vídeo, mas nós não sabemos, né, qual será o nosso último momento. Nós precisamos estar sempre preparados, sempre procurando as coisas do Senhor, os caminhos do Senhor, sempre procurando andar nos caminhos do Senhor. Verdade. E Deus tem bênçãos reservadas para nós, né? Deus é um Pai maravilhoso, um Pai gracioso, um Pai presente, um Pai que tem suprido as nossas necessidades, um Pai que não tem deixado faltar nada nas nossas vidas. Eu louvo a Deus porque eu sinto a presença do Senhor 24 horas por dia na minha vida. O Senhor tem me abençoado de uma maneira que eu não consigo expressão para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez, se faz na minha vida. O fato de mim estar aqui conversando com você, sabendo que tem pessoas do outro lado que vão aproveitar o seu tempo, né? Ouvindo a palavra de Deus, esquecendo das coisas seculares e ouvindo a palavra de Deus. É um motivo de gratidão a Deus por essa tão grande bênção. E concluindo a nossa lição de número 5, né, que é muito importante, um crente a reboque. Por que Ló é rebocado de Sodoma? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus é misericordioso. O tio dele, Abraão, intercedeu por ele. Tinha um homem de Deus ali orando por ele. Né? Tinha um homem de Deus ali que orava por ele, né? Mesmo ele naquele estado lamentável, aquele estado de pecado, né? numa cidade que realmente foi destruída, né? Mas tinha um homem que estava orando por ele. Louvado seja o nome do Senhor,
que nós temos pessoas orando por nós. Amém. E nós também devemos orar uns pelos outros. Toda vez que você sai em algum lugar, você se depara com alguém. Ore por mim, meu irmão. Ore por mim, eu preciso da oração, da sua oração, né? Nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, intercedendo uns pelos outros. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Eu não sou justo por mim mesmo, mas se eu sou justificado, eu sou justo, justificado pelo sangue de Cristo que Ele derramou na cruz do Calvário. Amém. Deus abençoe sua vida, meu amado irmão. Obrigado. Amém. Obrigado a você, eu que pela agradeço. colaboração com o nosso canal, por essa parceria. E eu posso dizer, parceria de sucesso. Louvado seja Deus. Eu agradeço de coração. Eu já fui incentivado a abrir um canal. Falei, não, eu não vou abrir um canal. Já tenho meu companheiro que tem um canal e nós vamos tocando junto. Não vou abrir um outro canal, não vou ser um concorrente. Eu posso ter o conforto da minha casa, eu posso falar lá todos os dias, né? Mas não, vamos caminhar junto. Caminhando junto, eu acho que a vida se torna mais suave. Amém. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Deus abençoe a sua vida. E até o nosso próximo encontro aqui no canal Palavras de Fé. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.